Então, pessoal, esse desenho é o 12 da página 9 do nosso material, desenho geométrico. E ele consiste em dividir ao mesmo tempo vários segmentos de retas de comprimentos diferentes em partes proporcionais e em mesmo número. Então, os segmentos que eu vou dividir são esses daqui, que eu já coloquei eles aqui no canto. Então, o primeiro procedimento é esse. Você vai colocar no canto da folha os segmentos AB de 6 centímetros, CD de 8,5 centímetros, EF de 10,2 centímetros e GH de 11,7 centímetros. Então, o primeiro passo vai ser, nós vamos transferir para uma reta suporte o segmento AB. Então, eu vou criar aqui uma reta suporte. Eu vou nomear de R. E aí eu vou transferir o segmento AB para essa reta, utilizando o seguinte procedimento. Com o compasso, eu pego o tamanho do segmento e aí eu transfiro para cá. Ponto B. Ponto A. Deixar para nomear depois, para evitar passar a reta em cima dos pontos nomeados. Tá? E agora, com a ponta seca em A e a mesma abertura do compasso, tamanho AB, nós vamos criar um triângulo equilátero, da seguinte forma. Nós vamos traçar um arco aqui em cima, e com a ponta seca do compasso em B e a mesma abertura, nós vamos traçar um outro arco que corte esse primeiro. Agora, por esse ponto e o ponto A e B, nós vamos traçar duas retas. Uma que passa por esse ponto, que nós vamos chamar de I. Prolongada até embaixo. E uma que passa por esse ponto IB. Pelo ponto I e B. Prolongada até embaixo também. Agora sim. Esse ponto eu vou chamar de A. B. Aqui o ponto I. E essa reta é S e T. Agora, com o mesmo procedimento que eu usei para transferir o segmento AB, eu vou transferir o segmento CD. Então, a abertura do compasso do tamanho de CD. Aí eu venho aqui no ponto I. Transfiro CD dessa forma. Vou traçar uma reta que passe por esses dois pontos. Eu vou chamar de U. E agora que eu vou nomear. C, D. Sempre nomeia depois que você fizer os procedimentos, para evitar de passar alguma reta, algum segmento do desenho, alguma curva, em cima dos nomes, dos pontos dados. Fazendo o mesmo procedimento, eu vou transferir o restante.
Então agora eu pego o tamanho de EF, tamanho de EF, muito cuidado, no ponto I, transferir EF, traço a reta, eu vou chamar de V, aqui é o E, F, e por último, o segmento GH. Observem que eu estou criando nada mais, nada menos do que triângulos equiláteros, porque a partir do primeiro, eu estou transferindo esses pontos e todas essas retas são paralelas. Todas essas retas são paralelas. Então, como o primeiro vou ver X. Como o primeiro é um triângulo equilátero e todo esse segmento é igual a esse, que é igual a esse segmento é igual a esse, automaticamente por serem semelhantes, ó, esse também é. Porque esse ângulo é 60, né? Esse é 60, esse é 60. Como essa reta é paralela a essa, esse ângulo é 60, esse é 60, esse é 60, esse é 60, esse é 60 e esse é 60. Então, todos os triângulos são equiláteros. Agora o procedimento é o seguinte. Eu vou dividir GH nas proporções que eu quero. Aí eu posso dividir na proporção meio, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 1/9. Aí depende da divisão que você quiser, proporcional. Então, nós vamos dividir GH. O procedimento vai ser dividir a última reta. Você poderia colocar mais uma aqui, com tamanho distinto também. E nós vamos dividir a última reta nas proporções que nós queremos dividir todas as outras. E observe o seguinte, eu escolhi 6, 8,5, 10,2, 11,7. Só para mostrar que pode ser qualquer medida. Não precisa ser exatamente esses valores. Isso não é um padrão. Então, agora nós vamos dividir GH. Para isso, nós vamos usar um rascunho, para não sujar o desenho. Já eu tenho previamente aqui com a medida de GH, 11,7. E eu vou dividir, para ficar mais simples o desenho, eu vou dividir em meio, 1/4 e 1/8. Então, para isso, eu vou usar o procedimento de construção da mediatriz. Que a mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento. Então, para encontrar a mediatriz, você vai fazer ponta seca em uma das extremidades, abertura maior que a metade do segmento, você vai fazer um arco em cima, um arco embaixo. Com a mesma abertura do compasso, tem que ser a mesma abertura, tá? Se não for, dá errado. Com a mesma abertura do compasso, eu faço um arco em cima e um arco embaixo, que corte os dois primeiros. Agora, por esses dois pontos passa a mediatriz, a reta perpendicular ao segmento que passa no ponto médio. Mas eu não estou interessado na reta, eu estou interessado somente no ponto médio. Então eu uso só como guia esses pontos para encontrar o ponto de proporção meio. Agora, fazendo o mesmo procedimento com esse segmento resultante, eu vou dividir ele ao meio e automaticamente eu encontro a quarta parte do segmento. Então, abertura maior que a metade, arco em cima, arco embaixo, ponta seca na outra extremidade com a mesma abertura do compasso, arco em cima, arco embaixo,
E agora, fazendo o mesmo procedimento anterior, eu quero apenas os pontos, eu quero apenas o ponto médio. Não precisa passar a reta. Então, eu quero só esse ponto aqui, que é a metade na metade, isto é, 1/4. E agora, faço o mesmo procedimento para esse segmento resultante aqui. Abertura maior que a metade, arco em cima, arco embaixo. Também. Pela outra extremidade. E aqui eu encontro a metade da metade da metade. A metade de 1/4 vai ser 1/8. Agora, usando esse rascunho, eu vou transferir essas medidas para cá, para o meu desenho. Então, aqui é 1/8. Vou transferir para cá 1/8. 1/4. Transfiro para cá 1/4. E por último, meio. Meio. Então aqui é 1/8, 1/4 e meio. Pronto. Agora que eu dividi esse último segmento aqui, basta ligar esses pontos proporcionais ao ponto I. Então, com muito cuidado, eu vou ligar todos esses pontos ao ponto I. E por último, pronto. Fazendo isso, automaticamente esse pedaço do segmento E vai ser 1/8, esse pedaço 1/4 e esse pedaço a metade. E em todos os outros. Então, esse é o procedimento para dividir vários segmentos em partes proporcionais ao mesmo tempo e em mesmo número.